Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, como você já sabe, e estou aqui para gravar uma aula para você sobre a formação do território brasileiro. Então a primeira coisa que tu precisa já de cara absorver é que nós vamos falar sobre o território brasileiro, sobre o mapa brasileiro, sobre a construção do Brasil enquanto terra. Essa é a ideia da aula de hoje, ok? Então qual é a primeira referência que a gente tem em relação a isso? A primeira referência que a gente tem em relação a isso é um tratado chamado de Bula Intercoeteira. A Bula Intercoeteira é de 1493 e é aquela bula que vai fazer a primeira referência ao Brasil. 100 léguas a partir dos arquipélagos de Cabo Verde, que pertenciam a Portugal. Contada ali, o oceano seria dividido então em dois donos, porque a linha passava no meio do oceano, o Brasil não estava dentro dela. Mas o Brasil então, nesse caso aqui, pertenceria todo ele para a Espanha. Mas aí nós já vamos ter 1494 um outro tratado, aí esse sim já faz referência ao Brasil. Esse tratado é o chamado Tratado de Tordesilhas, que vai estar relacionado então ao ano de 1494 e que a gente já tem então um Brasil português, um Brasil associado a Portugal. Vamos aqui fazer uma simulação disso, né? Vamos lembrar que a gente tem aquela curva do litoral brasileiro e nessa curva do litoral brasileiro a gente vai ter lá uma linha imaginária traçada aqui. Quais são os dois pontos? A cidade de Belém, que hoje então é a capital do estado do Pará, e a cidade de Laguna, que fica em Santa Catarina, ok? Então essas são as duas referências. E aí tu vai entender que esse lado aqui é o lado que vai pertencer a Portugal, então aqui Portugal, e o outro lado, né, para oeste dessa linha, pertenceria para a Espanha, certo? Aí, nas primeiras, né, aulas que a gente tem sobre esse assunto, a gente fala sobre as capitanias hereditárias, depois os governos gerais, as câmaras municipais, e já ocorrem as primeiras tentativas de invasões aqui desse território. Então, esse território aqui, o território, né, dentro dessa linha, a princípio já é um território então ocupado pelos portugueses. E isso vai se deslocar então mais ou menos entre os anos 1500 e 1600. Aí a gente pode já fazer uma análise do que está acontecendo aqui no Brasil, né? As primeiras noções que a gente tem aqui é que nesse período vai estar sendo iniciado e implementado o ciclo do açúcar, beleza? Mas isso tu também já deve ter visto, já viu aí nos materiais e mesmo nas nossas aulas anteriores. Muito bem, então o açúcar aqui está desenvolvido, mas essa aula em específico é uma aula para te entender o resto. Então o que está ocorrendo aqui, né? Se a gente fizer uma referência aqui ao rio Amazonas, nós já vamos perceber que entrando o rio Amazonas adentro, a gente tem já expedições e associado a esta região norte aqui nós temos a primeira atividade. Então vamos anotar aqui que na região norte a gente vai ter as chamadas drogas do sertão. Essas drogas do sertão, né, elas são as especiarias brasileiras. É aquilo que naquela região vai ser interessante para o comerciante levar isso para ser revendido na Europa como algo exótico. Então essas drogas do sertão, as especiarias brasileiras. Aí a gente vai ter uma outra atividade ocorrendo aqui na região nordeste. Então vamos botar aqui, nordeste. O que está ocorrendo na região nordeste? Na região nordeste
sobretudo no Vale do Rio São Francisco, nós vamos ter aqui uma atividade também bem específica, que é o desenvolvimento da pecuária, sobretudo associado ao gado, ok? Se a gente já quiser fazer aqui uma anotação, a gente já pode, ó. Já que nós estamos falando dos rios, né? Essas expedições que vão percorrer, vão usar os rios como forma de entrada no território, porque tem uma facilidade que tu vai imaginar que tudo é mato. Então, como que eles vão entrar dentro do território? É difícil, mato fechado na maioria das vezes. Então eles vão usar os rios para isso. Essas expedições que usam os rios, nós vamos chamar elas de monções. É uma das associações que a gente tem aqui desse conteúdo. Então pode aparecer para ti lá falando sobre monções. São essas expedições que vão estar indo para o interior pelos rios, ok? Muito bem. E o que vai estar ocorrendo nessas outras regiões aqui, mais especificamente aqui na região sul e na região sudeste? Aqui nós vamos ter um trabalho muito grande e muito famoso, vamos botar aqui sul, dos tropeiros. Né? Os tropeiros vão estar levando animais para grandes feiras, sobretudo uma feira aqui em São Paulo, que a gente vai chamá-la de Feira de Sorocaba. Então, no sul, nessa ideia da formação e da ocupação do território, a gente vai ter o trabalho dos tropeiros. Isso é fundamental aqui para o sul do Brasil, especialmente se tu vai fazer uma prova aqui dessas nossas do sul, muitas vezes é cobrado esse trabalho dos tropeiros. Então é importante que tu tenha essa associação com o tropeirismo. Também é algo que vai ocorrer então nessa região. Mas, professor, por que tu não fala do sudeste? Vamos falar do sudeste. Mas eu só vou te dar uma palhinha do sudeste, porque aí, aqui no sudeste, nós vamos ter uma grande transformação. O que vai ser encontrado aqui no sudeste? No sudeste, nós vamos ter o ouro, os diamantes, e aí nós vamos ter uma grande transformação aqui, que vai dar origem ao ciclo do ouro, ou ciclo da mineração, e aí a história do Brasil muda totalmente. Mas é importante também, claro, essa região aqui de Minas Gerais, um pouco até da região do centro-oeste, Goiás, Mato Grosso, começa a ter essa descoberta dessas minas e também vão se desenvolver. Mas aqui, ó, a noção que tu precisa ter é que isso aqui tem que ser trabalhado em outra aula, né? Porque isso aqui vai mudar totalmente o panorama. E não é o foco ainda, porque a gente tem ainda algumas outras coisas importantes aqui para a gente ver. Também é assunto para uma outra aula, a gente falar especificamente sobre o sul, sobre essa ocupação aqui do sul. Por quê? Porque aqui no sul, especificamente, nós vamos ter a criação de importantes tratados que vão mudar o panorama aqui do sul do Brasil. Esses tratados, né, vão ser, por exemplo, o Tratado de El Pardo, vai ser o Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, né, até chegar lá no Tratado de Badajoz. Mas também isso precisa de uma outra aula. Aqui o objetivo é tu entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Uma interiorização do Brasil. O Brasil está se voltando para o interior. E aí vamos anotar essa ideia. Interiorização do Brasil. Essa interiorização, ela também vai passar por uma questão associada aos padres jesuítas. Os padres jesuítas, né, que vão começar lá com Manuel da Nóbrega, depois com o José de Anchieta, eles vão ter um papel fundamental nesse processo aqui. Porque qual é a relação dos padres jesuítas com essa interiorização? É que eles vão ser os responsáveis pela criação das chamadas missões jesuíticas.
E essas missões jesuíticas aqui, no sul do Brasil, elas vão ter um destaque especial. Eu vou botar dois nomes aqui para ti: a redução do Tape e a redução de Guaíra. Mas tu sabe que também vão existir os famosos 7 povos das missões, que são 7 só aqui do lado brasileiro, porque a gente vai ter missões que vão estar na Argentina, missões que vão estar no Paraguai. Então a gente conta 7 só do lado brasileiro, especialmente aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas essas grandes missões aqui, incluindo as reduções do Tape e reduções do Guaíra, são tudo trabalho de quem? Trabalho dos padres jesuítas. E aí vamos lembrar que esses padres jesuítas aqui, eles vão acabar fazendo que tipo de trabalho? Né? Eles vão estar associados, tu sabe isso também, com a ideia da catequese. Então isso aqui é fundamental. Padres jesuítas associados com a catequização, eles também vão ensinar técnicas agrícolas, por exemplo, para os indígenas, vão criar núcleos urbanos, que são essas missões aqui. Mais para frente também nós podemos falar sobre as missões guaraníticas, sobre as guerras guaraníticas, mas tudo isso vai estar associado com essa questão aqui dos tratados, e isso a gente trabalha mais para frente. Mas a gente também precisa fazer aqui um outro raciocínio importante, né? Os padres jesuítas, vai chegar um momento da história que eles vão acabar sendo expulsos. Então vamos anotar isso aqui, ó. A expulsão dos jesuítas. Quem vai determinar essa expulsão, o fim desse trabalho aqui associado, inclusive a criação de vários colégios, né? O Colégio São Paulo, que dá origem à cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, é um trabalho dos padres jesuítas. Mas vai chegar um momento que eles vão ser expulsos do Brasil. Essa expulsão dos jesuítas vai estar associado com Marquês de Pombal, ou se tu preferir, as reformas, o quê? Pombalinas. Essas vão ser as alterações provenientes do iluminismo, da chegada do pensamento científico, que não quer mais o pensamento religioso ou o ensino vinculado com a religião. E aí eles vão acabar sendo expulsos. Lembrem que isso está associado com um conteúdo chamado de despotismo esclarecido. Beleza? Mas para a gente finalizar essa nossa aula, a gente precisa tratar talvez da coisa mais importante. Eu deixei o mais importante para o final, que é o que? O bandeirantismo. Olha só, bandeirantismo vai estar associado com tudo isso que nós falamos até agora. Vamos lá, quem é que vão ser os bandeirantes? Boa parte dos bandeirantes vão estar associados a um local, a um estado do Brasil, uma região do Brasil, a região de São Paulo. Portanto, os paulistas, né, a gente costuma associar eles ao bandeirantismo, porque eles vão ser responsáveis por esse processo de interiorização. Mas por quê? Qual é o contexto disso aqui? O contexto disso aqui é a ideia da crise, da decadência do ciclo do açúcar. Então o contexto é o fim do ciclo do açúcar. Esta é a ideia. Professor, por que o açúcar entrou em decadência? Lembrem que isso aqui está associado com a invasão dos holandeses, ou, se tu preferir, com a concorrência holandesa, com a concorrência do açúcar holandês lá nas Antilhas. Então, fim do ciclo do açúcar provocado pela concorrência holandesa, que vão produzir açúcar lá, eles já controlavam o refino e a distribuição disso na Europa, e aí nós temos uma crise. Não temos mais o nosso ouro branco, que não é o bombom aquele, era o açúcar. Essa crise, ela vai ter que ser resolvida de alguma forma. E aí é que nós temos
o surgimento, olha só, vamos puxar a flechinha para cá, das chamadas bandeiras. Ou também a gente vai ter uma derivação, as entradas. Qual é a diferença? As bandeiras vão ser expedições particulares. Já as entradas, elas vão ser expedições organizadas pelo Estado português. E uma forma de tu lembrar aqui é EEO, combina Estado e entradas. Então são expedições de não particulares, né, associados ao governo português. E aqui as bandeiras então são expedições de particulares. Qual é a principal função dos bandeirantes? A principal função deles é encontrar novas riquezas, e aí por isso aqui essas opções todas que eu te dei, mais mão de obra. Quem vai ser capturado por esses bandeirantes? Os indígenas. Eles que eram protegidos pelos padres jesuítas. Então, tu precisa associar essas duas coisas. E aí, nesse processo de procurar novas riquezas, eles vão desbravar o mato, eles vão criar estradas, caminhos importantes. Por isso, uma boa parte da historiografia, os historiadores, os caras que fazem a história, vão atribuir esse papel aqui, um papel de herói para os nossos amigos bandeirantes. Mas em compensação, aqueles que vão caçar índios, vão matar, que são os mesmos, diga-se de passagem, mas numa interpretação diferente, por conta do genocídio indígena, vão dar aqui a eles uma conotação de vilão. E isso pode também cair na prova lá, com textos diferentes, com possibilidades de interpretação de historiadores diferentes. Ou, claro, tu não vai precisar aqui escolher, né? Ah, ele é vilão ou ele é herói? Não é necessário, tu não vai ter que marcar isso. Mas tu fazer uma leitura sobre isso, entendendo que há essas duas possibilidades. Então, a do desbravador, do cara que abriu estradas, que criou muitas cidades no Brasil também, ou então aquele que vai ser lembrado pela perseguição, pelas mortes e tal. Vamos lembrar que os bandeirantes, nós também vamos ter lá o Domingos Jorge Velho, um bandeirante que vai encontrar lá no estado de Alagoas o Quilombo dos Palmares. Então os quilombos também são alvo do trabalho desses bandeirantes na procura de mão de obra, já que agora não temos dinheiro, não temos recursos por conta da crise do açúcar, e aí não tem dinheiro para trazer os trabalhadores africanos, então eles vão procurar esse trabalhador aqui no mar. Beleza? Então essa é a ideia dessa aula da formação do território brasileiro. É assim que o território brasileiro começa a ganhar forma, ó, com a ocupação nessas outras regiões aqui do Brasil. Beleza? Espero que tenha gostado. Muito obrigado aí por tudo. Qualquer coisa, peça ajuda, mande a tua dúvida aí que eu te ajudo. Valeu! Muito obrigado, um grande abraço!